Paulo já chegou por aqui com todos os detalhes do esporte catarinense e também de outros estados, que inclusive estão com o campeonato mais adiantado, né, Paulo? É isso aí, Maria. Reta final do campeonato aí catarinense, mas tem outros campeonatos estaduais aí que já estão mais ainda para a finaleira do que o nosso, né? E a gente começa falando exatamente disso, porque é reta final do campeonato catarinense, mas tem outros estaduais mais adiantados. E a gente abre o SC Esporte, inclusive, falando sobre o Palmeiras, o último campeão brasileiro e concretizando o favoritismo no Paulistão. Depois da queda de outros gigantes, os feitos do time de Abel Ferreira realmente são mais um passo em direção a uma temporada que promete. Quem explica melhor pra gente é o Theo José. Fala, Theo! Amigos do SCC, e precisamos mais uma vez falar do Palmeiras. O time da torcida que canta e vibra chegou à sua 11ª final, está na decisão do é o único invicto do campeonato. Abel Ferreira chegou ao Palmeiras, então se tornando o maior número. Tem 9 jogos, o Palmeiras só perdeu 7 vezes. O Palmeiras entra no campeonato como favorito a mais um título. E sem dúvida nenhuma, nos últimos tempos, o Palmeiras é o time com o melhor futebol na América do Sul. E em toda competição que entrar, entra em condições de lutar pelo título. Vai ser assim no Campeonato Brasileiro, já é assim no Campeonato Paulista, vai ser assim na Copa do Brasil e também na Libertadores. Um forte abraço para vocês e cuidem-se bem. É, a temporada promete aí para o time do Abel Ferreira, né? Mas não é só o Paulista que tem já definido os seus finalistas, não. Tem muito estadual com confronto clássico, inclusive, na luta pelo título. A alegria do Coelho já diz tudo. O mascote do América teve muitos motivos para sorrir no fim de semana. Além da 7ª vitória seguida sobre o rival Cruzeiro, a equipe se classificou para a grande final do Campeonato Mineiro. A cada jogo que passa, a gente mostra que o América vem se estruturando não só fora de campo, como dentro de campo também. É uma equipe consistente. O desafio agora será vencer o Atlético Mineiro, que busca o tetracampeonato. Serão 2 jogos, um no dia 1º de abril e outro uma semana depois. Mesma data das finais do Cearense, quando o Fortaleza vai tentar o pentacampeonato estadual. A vaga veio com goleada sobre o Ferroviário e jogará agora contra o Ceará. O Campeonato Baiano terá a decisão entre Bahia e Jacuipense, com as partidas sendo disputadas nos próximos 2 domingos. O Flamengo vai decidir o Carioca contra o Fluminense pelo 4º ano seguido. O rubro-negro se garantiu na vitória diante do Vasco por 3-1, com destaque para o atacante Pedro, autor de 2 gols, além do passe para o terceiro de Ayrton Lucas. As finais acontecerão dias 2 e 9 de abril. Único grande ainda vivo no Campeonato Paulista, o Palmeiras vai para a sua 4ª decisão consecutiva. O time de Abel Ferreira recebeu o Ituano no Allianz Parque e fez a lição de casa. O goleiro Jefferson Paulino foi o nome do jogo. Ele fez várias defesas, só não conseguiu segurar a cabeçada de Murilo, que fez o gol da classificação. Se nós naquelas 2, 3 oportunidades que temos na primeira parte fazemos golos, em vez de ser 1-0 eram 3 ou 4, mas o goleiro deles esteve muito bem. As datas dos duelos decisivos ainda serão definidas. Resta saber se o campeão será o mesmo do ano passado ou se teremos surpresa na decisão. E o Palmeiras descobriu ontem o seu adversário na final do Paulistão. A Água Santa empatou com o Red Bull Bragantino em 1-1 no tempo regulamentar. Na cobrança de pênaltis, o time da Diadema Paulista levou a melhor. Os jogos da final, lembrando, acontecem no dia 2 e 9 de abril. E a gente já falou bastante sobre Catarinense ontem, mas a gente vai falar mais um pouquinho, relembrar agora sobre o Campeonato Catarinense. Lembrando que os vencedores de Avaí, Criciúma e Hercílio Luz e Figueirense se enfrentam nas semis, assim como os vencedores de Chapecoense, Barra e Brusque e Concórdia. O primeiro jogo das semis acontece no dia 25 de março e o segundo jogo está com a data marcada para o dia 29 de março. Mas olha só, Criciúma então enfrenta hoje o Avaí às 9 horas da noite lá em Criciúma, no estádio Heriberto Rios. Na quarta-feira, amanhã, né,
O Hercílio Luz enfrenta, já com o resultado de 1-0 feito aqui no Orlando Scarpelli, enfrenta amanhã então o Figueirense às 8 horas da noite lá no estádio Aníbal Torres Costa. E na quinta-feira, rodada dupla aí, né? 2 jogos, Chapecoense e Barra, Chapecoense tentando tirar o 2-0 do Barra feito lá em Itajaí, deve enfrentar então às 9 horas da noite lá na Arena Condá o time do Barra. Já o Brusque, que empatou 0-0 com Concórdia, enfrenta às 7 horas da noite lá em Brusque, no Augusto Bauer, o time do Oeste. E agora a gente vai lá ao vivo para o sul do estado, porque hoje deve ser conhecido o primeiro semifinalista do Campeonato Catarinense. E o clima não podia ser melhor em Criciúma, é isso mesmo, Manu? Fala pra gente. Oi, Paulo, exatamente, né? Quando tem jogo aqui no Heriberto Wilson, principalmente quando é assim clássico, é aquela expectativa. A gente já vê o pessoal com a camisa do Criciúma andando pelas ruas e, como você falou, hoje às 9 horas da noite acontece esse jogo. A gente está aqui na frente agora, até que tá tranquilo, viu? Mas de manhã a movimentação estava grande ali, a gente vê que tem até uma tenda que eles colocaram, porque como estava fazendo sol aqui, a fila estava grande. Ali na secretaria com a venda dos ingressos, tá? E tá R$ 120 para a torcida do Criciúma e também a torcida do Avaí, meia entrada R$ 60. Ainda tem ingresso à venda, a expectativa é que à tarde também vendam mais. Muita gente, inclusive, vindo se associar aqui no estádio do Criciúma, e a expectativa é grande para esse jogo que vai acontecer hoje às 9 horas. Lembrando que os torcedores do Avaí também podem comprar online ou então no estádio da Ressacada. Paulo, volto com vocês. É isso aí, mas ô Manu, enquanto a gente conversa aqui, não se despede ainda não, porque a região sul do estado não é a única que deve ter um integrante aí da semifinal do Campeonato Catarinense. Tem mais time disputando vaga amanhã, né? Exatamente, Hercílio Luz contra Figueirense pelas quartas, então, do Campeonato Catarinense. Outra cidade que está com uma expectativa grande aqui no sul do estado. Amanhã vai ser às 8 horas da noite no estádio Aníbal Costa. O pessoal também está na expectativa, os ingressos já estão à venda, inclusive tem até uma promoção com ingressos a R$ 15 mediante a doação de um alimento não perecível, né? O pessoal pode comprar direto lá no estádio do Hercílio Luz, o estádio Aníbal Costa. E também, né, pelo site está sendo vendido, inclusive a torcida do Figueirense também pode comprar online ou então no estádio Orlando Scarpelli. E a gente aí fica na expectativa e vai acompanhando, né? Porque esses jogos clássicos aqui movimentam o nosso estado, principalmente aqui com os times da região sul. Paulo, volto contigo. Obrigado, viu, Manu? Uma boa tarde para ti. Olha, continua acompanhando tudo, porque talvez amanhã a gente tenha, então, um representante do sul do estado na semifinal do nosso Campeonato Catarinense. Reta final do campeonato significa que o Campeonato Brasileiro está se aproximando. Nesse ano, infelizmente, nenhum catarinense na elite, mas a gente já tem aqui o calendário das próximas rodadas. Vamos dar uma olhadinha, então, para a Série B, né? O Avaí deve enfrentar o Guarani no dia 15 de abril, lá no estádio Brinco de Ouro. Já o Criciúma deve enfrentar, então, dentro de casa, o Tombense no estádio Heriberto Wilson, que a Manu estava agora há pouco lá na frente, né? O Mirassol, então, vai enfrentar o Chapecoense, o Verdão do Oeste, vai enfrentar lá no estádio Campos Maia. Chapecoense jogando a rodada de abertura, então, da Série B fora de casa. Já a Série C, a gente também tem alguns integrantes catarinenses. O Figueirense vai jogar contra o Altos do Piauí, lá no Estádio Municipal Felipe Raulino, no dia 2 de maio. Já o Brusque joga dentro de casa contra o Amazonas Futebol Clube, lá no Estádio Augusto Bauer, em Brusque. E na Série D, a gente também tem 3 representantes. O Hercílio Luz deve jogar fora de casa, né, lá no Rio Grande do Sul, contra o Aimoré, no estádio Cristo Rei. Já o Camboriú também joga fora de casa, mesmo dia 6 de maio, então, contra o Novo Hamburgo, lá no Estádio do Vale. E o Concórdia, o Galo do Oeste, é o único time da Série D que vai abrir a rodada, então, jogando dentro de casa contra o Brasil de Pelotas, lá no estádio Domingos Machado, que recebe, inclusive, esse final de semana... Recebe não, né? Já recebeu o jogo agora de ida das quartas de final e amanhã, então, na quinta-feira, deve jogar contra o Brusque, lá na casa do Brusque, no Augusto Bauer. É por isso, então, é isso, viu, Maristé? A gente vai ficando por aqui, Campeonato Catarinense desenrolando aí para semifinal, para final, né? E a gente traz tudo amanhã, então, primeiro semifinalista do Campeonato Catarinense do nosso Campeonato Estadual. Combinado, então, Paulo. Até amanhã. Perfeito, obrigado. Tchau.